Olá, meu nome é Brian. Eu vou apresentar um trabalho que foi desenvolvido por mim, pelo Fred e pelo Miguel, para a disciplina de Sistemas Inteligentes, cujo objetivo é solucionar o problema da mochila através de um algoritmo genético. Então, o problema da mochila, nosso objetivo é selecionar alguns itens que tenham um alto valor associado com um baixo peso. Então, a mochila pode carregar um certo limite de peso, por exemplo, 100 quilos, e dentro de uma lista de itens que tem valores e pesos, nós temos que selecionar a melhor combinação de itens para dentro dessa mochila. Então, os métodos que nós utilizamos, a gente dividiu ele em 5 etapas para explicar, que é gerar uma população aleatória inicial, utilizar uma função de fitness para avaliar cada cromossomo, fazer o passo da seleção com a roleta para selecionar os pais que vão para a reprodução, fazer ou não uma mutação, a gente colocou uma taxa padrão de 5%, mas ela pode ser alterada, e enfim voltar para o item B, que é utilizar o fitness para cada passo, para cada geração que a gente selecionar. Então, no nosso código, a gente dividiu em mochila e na genetic. A mochila é basicamente um main, que ela executa algumas funções que estão dentro desse código genetic. Então a primeira coisa que a gente faz é importar essa biblioteca, fazer algumas declarações. Esses pesos e valores são os itens, então ela é uma lista de duplas. Então cada dupla vai ter um peso e um valor associado. E esse número é o que vai ser o número de genes do nosso cromossomo, que é passado nesse número de itens. A gente selecionou 120 gerações, isso daqui a gente pode mudar até mesmo para analisar os resultados. 200 cromossomos por geração e o peso máximo da nossa mochila é 100. Então, o nosso próximo passo é executar os procedimentos. A gente gera uma população inicial. A gente pega um histórico de fitness, que a gente vai salvar o fitness de cada geração. Isso a gente vai utilizar no plot, que a gente vai mostrar que a gente utiliza o matplotlib para mostrar a média de fitness de cada geração. E a gente faz o algoritmo rodar em si. Então, a gente faz um loop, que vai ficar em loop até acabar o número de gerações. E ele vai chamar a função evolve, que está no nosso código genético 2020. E vai dar um append no histórico de fitness para a média de fitness de cada geração. A gente faz alguns prints no terminal, que eu vou mostrar logo em seguida, e a gente gera um gráfico no matplotlib. Então, antes de eu explicar o código da biblioteca genética que a gente criou, eu vou executar o programa para dar uma melhor visibilidade. Esse é o nosso gráfico gerado pelo matplotlib. Ele permite zoom, então ele é uma média do fitness de cada geração. Então aqui embaixo a gente tem alguns prints, a gente printa alguns exemplos de boas soluções, que a gente pega da última geração e printa os 5 iniciais. Isso daqui também é alterável. E esses são alguns itens disponíveis. Então, por exemplo, nessa lista tem um primeiro item, tem peso 4 e valor 30. Então tá aqui, item 1, peso 4, valor 30. A gente usou como gramas e reais, mas só para ficar didático. E nosso peso máximo 100. Então, a gente pode observar por esse gráfico de resultado que até a geração 20, mais ou menos, a nossa média estava embaixo dos 500 ali. E a gente consegue superar esses 500 e ficar praticamente estável ali da geração 60 até a 120. Então, esse resultado ele varia do número de cromossomos, do número de gerações, dos itens que são disponíveis, da taxa de mutação. Então, são várias coisas que interferem nele. No nosso código da genética, a gente importa a biblioteca para utilizar a função de random. A primeira coisa que a gente faz é criar os indivíduos da população. Então, a gente tem uma população individual que ela cria um vetor de 0 ou 1, que é randomicamente, no range do número de itens, ou seja, do número de genes de um cromossomo. A gente gera a população com vários desses indivíduos. E a gente tem a função fitness. A função fitness que vai calcular qual é o valor total da mochila e atribuir isso àquela geração. Então, por exemplo, a gente tem o peso total e o valor total que iniciam em 0. E para cada índice e cada valor do indivíduo, a gente faz a soma do peso total e do valor total, pegando o índice do indivíduo e multiplicando pelo peso e depois pelo valor. Se o peso extrapolar o peso máximo da mochila, a gente descarta, a gente retorna um número negativo que depois a gente trata e não utiliza. Então a gente soma os valores e vê, deu R$300. Isso é bom, vamos supor que o algoritmo considera isso como sendo bom. Porém o peso dele extrapolou 100, então ele não é válido. Tenta de novo, deu peso 80, não extrapolou o peso, então guarda. E assim vai.
A média fitness a gente só utiliza para fazer essa geração do plot. Então a gente pega esse fitness e salva. Nada mais do que isso, que é o que é printado aqui. E eu vou pular essa parte da roleta e vou direto para o evolve. Depois eu explico da roleta. Então aqui é onde a mágica acontece. A gente vai receber uma população, o peso máximo da mochila, o peso e valor dos itens, o número de cromossomos e a taxa de mutação, que a gente deixou por padrão de 5%. A gente pode alterar isso até para ver os resultados. Primeira coisa que a gente faz é pegar o vetor de pais, que vai ter os vetores, ele é uma lista de listas, né? Então ele vai ter uma lista com o fitness do indivíduo, com o peso máximo, pesos e valores, e depois ele vai fazer um loop. Então para cada indivíduo dentro da população, se o fitness for maior ou igual a 0, a gente utiliza, senão não. Então a gente ordena ele para deixar os pais melhores no início do vetor e os piores no final, e vai para a parte de reprodução. Na parte de reprodução, a gente vai utilizar o algoritmo de seleção da roleta, que foi o que a gente teve que substituir nesse trabalho. Tava de elitismo, que ele previa pegar alguns cromossomos que eram os melhores, e alguns randomicamente a gente trocou pelo da roleta, que faz uma média ponderada. Deixa eu botar aqui no código. A gente faz uma média ponderada de todos os itens da mochila para atribuir chances de cada item ser escolhido. Então, por exemplo, a gente tem dois itens, um que vale 70 e outro que vale 30. O que vale 70 tem 70% de chance de ser escolhido, o que vale 30 tem 30% de chance, e assim por diante. Na primeira chamada dele, a gente tem esse índice em ignorar, porque a gente só colocou ele aqui para quê? Na nossa segunda chamada, a gente não quer pegar o mesmo indivíduo que a gente pegou antes. Então, por exemplo, se a gente escolheu um item que tinha o peso 4 e o valor 30 na primeira, a gente não vai escolher ele de novo na segunda. Então é só para isso que serve esse índice a ignorar. Então, se o item for igual a esse índice a ignorar, a gente descarta ele e vai para o resto. Aí, a gente vai para a parte de reprodução. A gente gera um vetor de filhos vazio e faz um loop de enquanto esse vetor for menor do que o número de cromossomos, a gente chamou de homem e mulher, onde cada um vai receber um valor da roleta, que é as duas repartições, onde o primeiro vai ser diferente do segundo, que é o índice pai e o índice mãe. E aí a gente faz um append no filho. O que o filho vai ser? O filho vai ser do início até o meio do cromossomo pai e do meio até o final do cromossomo mãe. Então a gente vai ter uma mixagem, né, uma mistura do cromossomo pai, cromossomo homem, com o cromossomo mãe, cromossomo mulher. Isso foi só modos de chamar, mas podia ser qualquer nome. E isso vai gerar o nosso filho. Então, para a gente evitar os mínimos locais, ou seja, a gente sempre pega os melhores e a gente chegou num ponto que não melhora mais, a gente faz a mutação, que é para dar essa chance de nós sairmos do mínimo local, podendo ir à procura do mínimo global, apesar de ser difícil de falar que a gente chegou nele ou não. Mas, enfim, nossa taxa de mutação, como eu disse, é 5%. Então, para cada indivíduo dentro do vetor de filhos, a gente vê se a taxa de mutação for menor do que um valor randômico atribuído, então se a taxa é 5% e o valor random deu 0,03, ou seja, 3%, a gente faz a mutação. A gente acha o valor do item que vai ser mutado. Então, por exemplo, se o item 5, nesse exemplo aqui embaixo do nosso output, ele está falando que o item 1 foi selecionado. Então, o 1 é ser selecionado e o 0 não ser selecionado. No caso, esse item que tem peso 4 e valor 30 foi selecionado em todas as 5 boas soluções que nós printamos. Se por um acaso essa posição caísse para ser mutada, esse gene, ao invés de ser 1, seria 0. Ou ao contrário, se ele fosse 0, ele seria 1. Isso para evitar os mínimos locais. Então, basicamente, nosso trabalho foi esse. Aqui a gente descreve ele certinho no relatório. E tanto eu quanto os outros dois integrantes, o Fred e o Miguel, vamos fazer um vídeo separadamente explicando. Então, eu posso até rodar, para dar um exemplo diferenciado, rodar o algoritmo mudando a taxa de mutação. Então, a gente vem aqui no evolve e eu vou passar aqui como 0. Eu vou botar 1, então 100% a taxa de mutação. Só para dar uma ilustração. Eu não salvei, 1 minuto. Aí. Até estranhei, estava muito bom o resultado. Aqui, ó. Antes a gente tinha o valor médio da mochila em 500. Agora ele fica aqui em 340, 380, fica muito mais instável. Então dá pra gente ver só mexendo nessa taxa de mutação a diferença. Vou voltar para o padrão que é 0,5. Olha a diferença. Sobe lá acima dos 500.
E aí já fica mais estável ali em cima. A gente batendo, a gente chega até a bater uns 520, 525. Então é um resultado bem diferente. Então é isso.